Olá, estamos de volta para falar sobre o médico que atua no interior. Temos aqui como convidados a doutora Elane, lá da seccional de Cachoeiro, né? Nossa delegada da seccional de Cachoeiro, e o doutor Heitor, nosso delegado da seccional de Colatina, estão aqui representando o sul e o norte do estado. Nesse episódio agora, nós vamos falar sobre os desafios do médico no interior, que trabalha no interior, para o futuro. E aí, vamos lá, nós já temos médicos no interior, já descobrimos que não temos poucos médicos, né? Temos o suficiente, 2,3 médicos por 1.000 habitantes inscritos que trabalham no interior, sem contar os médicos aqui da Grande Vitória que ainda vão dar alguns plantões lá. Mas eu vou tocar no assunto de política. Ainda tem muito político falando que falta médico no interior e está trazendo médico de outro estado para atuar aqui temporariamente. Como é que vocês estão enxergando isso daí lá na terra de vocês? Olha... Pode falar, fica à vontade. Não, eu vi de exemplo, mas eu não vou saber citar nenhum exemplo que eu tenha acontecido. Mas já falaram com você? Não. Nem reclamaram lá na delegacia de Cachoeiro. Cachoeiro não acontece isso. Olha, eu ouvi na última reunião que falou, mas eu não estou a par, mas eu ouvi alguma coisa. Em Colatina. Mas eu não vou saber dizer exatamente o que. Exatamente em Colatina. Acho que na cidade não tive nem médicos de outros estados. Mas a gente lá na delegacia já discutiu também, geralmente nas cidades ali muito próximas a Colatina, de estarem fazendo isso. E não aproveita os médicos da região. A questão é porque tem médico na região. E aí a gente tenta se questionar o porquê disso, né? O que tem de interesse político por trás disso tudo, porque a região, acho que tanto Cachoeiro quanto Colatina, é uma região que já atende a demanda, como a gente vê a quantidade de médicos, que é capaz de atender a demanda toda da região. E por que não está aproveitando essa mão de obra que ali está? É uma pergunta que fica no ar, né? Quais são os interesses, porque esses médicos não estão sendo convidados para trabalhar lá. Muitos alunos, eu falo como professor, que formam... Os médicos da região. Da região. Os médicos não estão recebendo convites para atender a população da região. E eles querem ir trabalhar nos locais, nas cidades próximas ali e encontram portas fechadas, falando que não tem vaga, que não tem oportunidade. E aí vai olhar, são médicos outros, que não são da região, que estão ali momentaneamente, ficam, não criam vínculo, depois vão embora. Não conhecem a realidade da região. Então entra essa questão que a gente tem que tentar entender. Eu acho que a gente, enquanto classe, está se unindo e discutindo isso aqui, isso é importante, e ter uma posição aí dos nossos líderes para explicar o porquê disso, né? E tá aí, né, líderes, por que está acontecendo isso? E aí a gente tem a história de conhecer os direitos, né, as leis. É importante para o médico que vai começar a trabalhar no interior ter um pouco desse conhecimento das leis municipais, dos direitos deles, para não ser enganado. No episódio passado você falou que levou calote. Isso, é uma história triste, mas já passou. Quando um profissional vai tentar se estabelecer, e às vezes ele vai querer trazer para o serviço uma inovação. Na realidade, ele vai uma inovação para aquele local, mas ele já trabalhou num outro setor, já sabe, num outro hospital de porte maior, já sabe como é que funciona, e às vezes ele tem dificuldades administrativas para colocar em prática, do ponto de vista de custo, de como é que, né, o serviço vai se pagar. Então, o médico ele tem também que entrar na seara de conhecer as leis que regem o SUS, as leis que... como é que são feitos os faturamentos, para poder entender como ele pode transformar aquele serviço em viável, porque o prestador tem que se sustentar, então ele vai olhar a parte financeira. E para viabilizar financeiramente aquele serviço, para poder conseguir o profissional colocar aquele serviço em prática. Tem demanda, né? Então, da população, eu acredito que sim. Sempre tem uma dor, porque olha só o que a gente está falando. Nós estamos falando, Carol, de uma oferta grande de médicos cada vez maior, e ao mesmo tempo a gente tem uma dor do paciente, muitos pacientes que queixam que não tem médico.
que vai no médico e não resolve o teu problema. Então, tá faltando conversar. O que o paciente quer, o que ele precisa, e o médico, né, para ele definir qual abordagem ou qual especialidade ele vai fazer, olhando essa demanda. Mas, na opinião de vocês, hoje, que estão lá na cidade, trabalhando, atendendo nos hospitais, o paciente que está lá, ele quer ser atendido pelo médico na região ou ele ainda acha que é chique ser atendido na capital? Olha, existe uma parcela que ainda quer ir para a capital. Mas tem dois perfis, assim, a grande maioria entende que sim, é possível encontrar um médico de qualidade no interior e ser atendido lá. Antigamente, esse número de olhar assim, não, só o de Vitória é bom, existia numa grande proporção, mas diminuiu muito. Ainda existem que olham assim, não, Vitória é melhor porque é capital. Assim como os de Vitória, às vezes olham os daqui, vão para São Paulo. E os de São Paulo olham, não, daqui não é suficiente. Mas eu acho que aí é uma questão do ser humano, de nunca olhar aquele local como, bom, ali sempre a grama do vizinho que é mais verde, sempre o outro é melhor. E sempre o que é maior é melhor. E talvez as cidades satélites também falem assim, não, mas eu vou lá ser atendido em Colatina, né? Não, aí ainda tem isso, a gente tá lá em Colatina, mas os pequenos vão lá em Colatina porque é uma cidade maior. Eu acho que tem a ver com expectativa do paciente e tem a ver também com o tratamento que ele vai precisar fazer. Se for um tratamento que vai demandar um tratamento crônico, semanal, e ele tiver que fazer deslocamento várias vezes, fica meio que difícil enviar. Sim, fica inviável. Então, ele claro que é uma questão mais cômoda, né? Tá mais perto, ele vai compatibilizar, analisar se a qualidade do atendimento satisfez a ele, como paciente, se aqueles médicos ele satisfazem, e se ele tem uma rede de apoio, né? Porque alguns tratamentos complexos dependem de uma rede de apoio importante, familiar. Então, eu acredito que a opção sempre o paciente tende a optar a fazer um tratamento mais perto de casa, principalmente para tratamentos mais complexos, mais prolongados. Mas às vezes mas mesmo coisas básicas, alguns pacientes acabam querendo vir porque é uma cidade maior. Sim. E aí, a gente sempre dá ao paciente a oportunidade dele escolher, né? O direito da escolha. E aí, o que é interessante é que quando eles vêm, às vezes eles voltam e falam, doutor... Eles fazem rebote. É melhor ficar aqui mesmo, porque aqui você conversa, aqui você dá atenção, você não tá com a correria. Lá a gente vai, dá 2 minutos, o médico já tá indo embora do quarto, porque ele tem que ir para o outro hospital que... o hospital está na Serra, mas ele tem que estar logo no hospital em Cariacica, depois tem que ir para Vila Velha e o trânsito não permite ele ficar mais tempo. Então, doutor, achei que lá o atendimento ia ser melhor porque é uma cidade grande. Mas aqui eu estou recebendo mais atenção no interior. Então, às vezes, quando eles vão, eles percebem e voltam que sim, é possível receber um tratamento de qualidade no interior. Depois da pandemia, os médicos e os pacientes aprenderam a usar a telemedicina, né? Sim. Então, hoje existe a possibilidade do médico generalista nas grandes áreas, né, ginecologia, pediatria, clínica médica e cirurgia, prestar atendimento no paciente mais próximo da sua residência, que ele não precise se deslocar tanto, e se eu precisar da opinião de um especialista, eu posso vir ou ter uma teleconsulta ou uma teleinterconsulta, discutir o caso, e o paciente continua próximo da sua casa, não é isso? Vocês já tiveram experiência de paciente que fez esse tipo de tratamento e que volta, tipo assim, vai no especialista e que depois volta? Sim. Com frequência. E é gratificante quando ele vai, porque quando o paciente ele emite uma opinião que ele está em dúvida, a gente tem que deixar o paciente tranquilo. Olha, então vai. E se eu for para São Paulo, se for para Vitória? Não, vai. Se você pode ir, vai, faz uma consulta. Vai lá, tira suas dúvidas, né? E aí, na maioria das vezes, ele vai e volta falando que, olha, tudo que a gente foi lá e o médico falou que era isso, que estava certinho, que eu podia tratar aqui mesmo, né? Então, assim, mas é importante o paciente ter essa segurança. Ele saber dessa possibilidade que ele pode tirar a sua dúvida, que ele vai lá, ele tira a sua dúvida, esclarece e pode optar onde ele quer tratar. Mas aí mostra pra gente que tem vaga para médicos no interior. Sim, tem vagas. Respondendo até a sua pergunta, Carol, eu tenho um paciente
que ele recebeu um diagnóstico de uma neoplasia de pulmão. Aí ele foi pro Sírio-Libanês, em São Paulo. E hoje ele trata com um oncologista lá no Sírio. Tem um oncologista aqui em Vitória. E trata comigo em Colatina, sendo o gerenciador disso como médico geriatra. Então e ele mora em Marilândia, que é pertinho, uns 30 minutos. Mas segue mais lá comigo. Pontualmente eu entro em contato com o oncologista de São Paulo e com o oncologista daqui de Vitória. A gente troca ideias. E aí a gente vai tratando com ele lá. E essa é a história da estrutura, né? Se você tiver uma estrutura no hospital, uma estrutura no consultório, que você possa proporcionar isso, mas também se a gente tiver médicos especialistas dispostos a ir para o interior, então tem demanda. Tem, demanda existe. A demanda é infinita. Paciente, a demanda é infinita. E com as faculdades, as faculdades que estão lá, também estão abrindo programas de residência, né? Sim. Cachoeiro tem a primeira turma, vocês falou no episódio passado, que formou agora, mas já tem residência no hospital evangélico, né? Tem residência no hospital evangélico, tem residência na Santa Casa e residência no hospital infantil. Então tem mais vaga de residência do que aluno formando antes de bobear. Ainda está sobrando vaga de residência. Mais vaga, não sei, mas tem vaga. E em Colatina tem residência também? Tem residência de clínica médica, cirurgia geral, tem de ginecologia, pediatria, tem de cirurgia vascular, tem de anestesiologia. Então, o aluno que está formando hoje, se quiser fazer residência em Colatina, em Cachoeiro, no interior, vale a pena para o aluno falar assim, olha, eu vou para lá me formar? Nós temos muitos residentes lá do interior de Vitória, Vila Velha, que fizeram faculdade aqui. Sim. Em Cachoeiro, eu imagino que tem gente que vem até do Rio, né? De Campos, que vem... Muita gente formada de Campos também, que faz residência lá. Agora eu tenho uma residente de clínica médica que veio de Campos. Exatamente de Campos, que é lá em Colatina. Eu falei, como você veio parar aqui em Colatina? Não, porque a minha colega que agora virou R2, que era do Rio de Janeiro também, veio e me indicou, fiz a prova aqui, vim conhecer a cidade, gostei... E tá amando o serviço, e tá adorando o serviço. E geralmente é assim, um que vai trazendo... a relação interpessoal que atrai. Você começa, aí vai, gostou, olha, vem pra cá, a cidade é boa, vale a pena. Agora, por exemplo, em Colatina, no Hospital São José, esse ano vai ser inaugurado, através de um convênio com o governo federal, a radioterapia. Que era um problema que no interior só Cachoeiro tem. Há muito tempo, Colatina não tem, Linhares não tem, e os pacientes... Aí esse é um problema, só Vitória e Cachoeiro. E esse é um problema que os pacientes que precisam fazer radioterapia têm que deslocar, ficar em albergue. E é um tratamento cansativo, né? Cansativo, um tratamento que expolia muito o paciente. Isso. E agora, até o meio do ano, deve inaugurar. Então já vai ter vaga para radioterapeuta, vai ter vaga para físico que tem que ter, médico nuclear, então já vai gerando novas oportunidades, então mais campos de trabalho. E aí, com mais radioterapia, talvez pacientes fazendo radioterapia, talvez tenha que ter mais oncologistas. Então, mais oncologistas vão chegando. E para tratar dos pacientes oncológicos, a maioria são idosos. Tem que chegar geriatras. Então, está abrindo, assim, um grande campo de mercado de trabalho. É uma cidade quente? A gente sabe, Colatina e Cachoeiro também são cidades que tem a disputa, né? Qual é a mais quente do interior do estado? Semana passada. Mas Colatina não tinha um chafariz, né? Não tinha. Essa do chafariz a gente não passou por essa. Você chegou a ver? Você tem idade para isso? Não, eu já li, eu sou curioso. Eu li outro dia. Eu era criança. Que diminuía até 10 graus a temperatura. É porque eu nunca tinha ido a Cachoeiro, eu fui há 2 semanas. Aí eu fui ler antes, eu fui visitar a casa do Roberto Carlos. Né? Fui visitar a casa do Roberto Carlos, perguntei pro pessoal onde que era a Torre da Chuva. Aí eles falaram, era ali, tá? Uma coisa assim que você falou num ponto que não tem nada a ver, tá diversando o assunto médico aqui, mas você foi falar em turismo, visitar a Cachoeiro do Itapemirim, a casa do Roberto Carlos, e não existe muita estrutura para o turista. O turista vai lá e não consegue comprar um brinde, não existe um brinde para vender uma camisa. Porque assim, eu particularmente sou fã
Mais Mas ou menos, isso Roberto é Carlos, mas tem importante. pessoas que são muito É verdade, fãs. eu procurei Ele e não foi achei. lá para... Então, mas isso E para o chega lá e não médico tem. que vai para lá também é importante, Sim. porque Com onde que eu certeza. vou quais são as minhas opções de lazer? Sim. Então tá bom, eu vou para Colatina, ou vou para Cachoeiro, ou vou para o interior, para São Mateus, para Linhares, que seja assim. A gente está falando dessas duas cidades porque são vocês dois que Sim. estão representando. Exatamente. Não dava para botar 4 pessoas e ia ficar uma bagunça danada isso daqui. Mas assim, quais são as opções de lazer? O que que o médico faz fora do horário de trabalho? Então assim, então tá, tô querendo que você venha para cá porque tem campo de trabalho. E fora do trabalho? É, O que que é mais legal fazer no interior? é ir pra praia. Se for olhar pra mim. Para quem Não, mas gosta de vai ter- praia, tem a praia. Praia e tem campo, né? Mas Cachoeiro é muito carente de opção de lazer. Ah, Né? Tem clube, Tem restaurante, Não, tem restaurante. shopping, tem. Tem espaço para aumentar restaurante, que não tem muitas opções. Então, shopping, Restaurante, cinema. Tem shopping, cinema. Isso eu já falo em Colatina. Não tem um shopping, a gente já tá brigando por isso há algum tempo. E para ter um shopping com uma boa estrutura, tem um prédio, que é onde até a sede da nossa regional lá, mas que funciona mais escritórios do que lojas. Mas assim, tem um povo acolhedor, que é bem bacana. Então, os médicos que chegam, a gente faz muita amizade fácil. Nem parece capixaba, né? Colatinense. Nem Não, parece. Olha. Por que Mas, você não- pois você é, nem capixaba. parece, porque lá a gente... Essa fama não Deixa eu falar, é real. perdoa ele é vascaíno. Essa fama não é Deixa eu falar, ele real, não, é, ele não. não, assim, a gente tem que tomar... Ai, Carol, você pegou no meu ponto fraco. O Vascão tá... Mas a gente consegue se reunir muito em casas, assim. Faz grupos de médicos e vai em sim, casa, isso. faz grupos, né? Passa uma noite agradável, toma um bom vinho, né? E tem, É quase assim... uma confraria. É, uma confraria, justamente. Sim, as confrarias são muito frequentes. A avenida, né? o rio lá é mais bonito do que o Rio Doce, é mais bonito do que o Itapemirim. Agora começou a abrir. eu Mas, concordo. não é? Aí tem um rio, tem uma orla toda nova, bonita, dá pra praticar atividade física, tem vários barzinhos legais, tem o Cristo Redentor, que é o quarto maior do Brasil, é o Cristo de Colatina, né? Isso eu não Então dá pra conheço. visitar, Não, né? O temos Cristo que marcar uma visita lá. Colatina, Exatamente. pois é. Colatina pra mim é só Tem. trajeto. Só trajeto? Eu Não, já tá vendo? fazer Eu passo turismo no bastante, Espírito Santo, é. eu já fui para os pontos turísticos mais comuns, já fui no Buda, mas no Cristo eu não fui ainda Então, não. Buda é o caminho pra Colatina. Linhares. Eu não posso falar um pouco de Linhares, que tem famílias lá também. A minha família também, eu tenho parentes lá, a gente tem casa na praia lá em Linhares, mas Linhares, quem quiser ir pra lá, tem várias lagoas, é um lugar plano, diferente de Colatina e Cachoeiro, que é morrado, É que você plano, tá falando Lagoas de Linhares, eu lagoas. só lembro de esquistossomose, que os pacientes de esquistossomose que eu já atendi. foi. Não, ainda tem que tomar um Ainda cuidado, tem né? um pouquinho. Não, mas assim, Mas aqui no no sul campo, quando eu também, fiz residência, mas meus o casos de sul dos- esquistossomose eram todos do Rio Fala Doce, assim, tá? nadou e coçou Mas porque o pegou, sul do né, estado, cara? Na região dos montanhas também temos esquistossomose. A gente pega... Mas os casos que eu vi na minha residência eram todos daquela região ali. Mas eu acho que hoje diminuiu, acho que tá mais bem cuidado. E tem as cidades perto, Tá, Santa porque o Pois é, saneamento tá melhor. tudo melhorou. É isso daí, A o rede de saneamento esgoto, né? melhora. Você vê, quase todas as cidades estão trabalhando no cuidado de rede de esgoto, na coleta de lixo. Tá tudo fluindo bem. É uma cidade boa para se morar. Sim. Vale a sim. pena. E é assim, Sim, vai. e tá perto de Vitória. É isso que ele fala assim, porque tá longe. Vocês estão perto de Porto Seguro também, né? Mais ou menos aí Mas do também. sul da Bahia, porque você- tem muita gente do sul da Bahia que vem pra cá. É verdade, tem. Não, tem Itaúnas, então vamos botar por ali. É. Na região. Deve ser aí, então. Mas se a gente precisar, o pessoal fala assim, qualquer coisa, tá 2 horas de carro, tá em Vitória. Eu acho que tem um pessoal assim, mas tá longe de uma cidade maior, que tem um aeroporto maior. É 2 horas. Em São Paulo, às vezes, você gasta 2 horas para se deslocar de um bairro para o trânsito. outro. Então, assim, É perdido, o Espírito Santo tem essa vantagem. É um estado pequeno, que as cidades têm cidades polo, então São Mateus, Linhares, Colatina, Cachoeiro, são cidades que têm hoje já boas estruturas hospitalares, boas estruturas básicas de saúde e que a gente, felizmente, Felizmente. e assim, se a gente trabalhar essas cidades polos, a gente consegue fazer com que todo o interior tenha mais força. Então a pessoa, se ela for para Ecoporanga, que é lá no extremo noroeste, já na divisa com Minas e Bahia, ela sabe que ali ela tem Nova Venécia, que tem São Mateus, que dá para ela se deslocar.
Ah, mas chegar alguém infartado lá. Você reconhece, pede o seu gestor lá do prefeito, lá, o secretário, para ter um aparelho de eletro bom, pelo menos uns marcadores enzimáticos, faz atendimento inicial e consegue encaminhar para Nova Venécia. Hemodinâmica, para dar tempo de atendimento. Para fazer o tempo porta-balão ali, de conseguir dar. O Estado permite ali até 1h e pouco, né, para estar na sala de hemodinâmica. O Estado consegue gerenciar porque já tem os polos. Então dá para trabalhar. Hoje no Espírito Santo falar assim, não vou porque é longe de tudo, a cidade do interior. Não, a gente consegue sim fazer. É só a gente querer. Melhorou bastante, né? Você foi pioneira nisso, né? Sim. Vamos falar aqui. Né? Vamos falar. Mas é porque na minha. O meu foi o contrário. Eu fui para São Paulo e voltei. E quando eu voltei 7 anos depois, porque eu fiz a residência e o mestrado, que eu acabei não conseguindo concluir por questões de saúde. Mas quando eu voltei, já tinha já estava diferente, já estava mais evoluída a medicina aqui no estado. Eu lembro que uma amiga minha, a Suian, eu acho que trabalha em Colatina. Não, Linhares. É neurologista de lá. A Suian. Linhares. Todo mundo conhece, gente. Aí agora ela vai falar que ela vai ser assunto aqui no podcast do Mas CRM. é porque nós somos contemporâneas. Isso, então. E ela fez residência antes de mim em Ribeirão. E ela falava, Carol, eu vou voltar para Vitória, né, para Linhares, porque ela falava assim, é melhor ser cabeça de gato do que ser rabo de tigre. E eu não conseguia entender muito isso. Mas ela falava isso, então eu vou para um lugar onde precisam de mim, eu vou para um lugar onde que eu sei que as pessoas vão me valorizar, né? E é isso, às vezes quando você está lá em São Paulo, você é só mais um. É porque nós fomos da pesquisa do CNPq na pós-graduação da UFES. E a gente viajou junto na época da Feira de Ciências. Na época que fazer faculdade era bom, que não tinha celular com câmera, né? Nossa, exato. Verdade. Então, se eu não lembro, eu não fiz. Esse pessoal de hoje em dia não sabe mais como é que é isso, né? Eu tinha perdido o contato, agora você já me deu a direção de onde localizar. Não, a gente... E aí também tem isso, né? A gente... No interior, os médicos acabam todos se conhecendo, né? Se conhecem, sabe para quem encaminhar, você acaba tendo esse contato mais próximo com uma rede de médicos que vai atuar junto com você, não é isso? Sim, isso é um grande diferencial. A gente consegue falar com todo mundo, com todos os médicos, se a gente quer. Eu não vejo tanto... cá entre nós, médico tem muito ego, a gente sabe disso. Mas que eu não, isso? Não, nem tanto, né? Mas assim, lá a gente consegue, pelo menos eu consigo ter um contato com outros colegas e assim, muito rápido. Eu preciso falar com um radiologista, no exame assim eu consigo entrar em contato com ele logo. Eu tô um caso aqui de uma paciente que tá com diabetes compensado, a endócrino dela, eu consigo falar logo. A gente tem essa facilidade. Sim. E no geral vocês recebem bem quem está chegando, né? Sim. A gente sabe que existem exceções. Eu lembro que uma vez um colega falou assim, se quiser vir um médico de minha especialidade, eu mato na rodoviária, né? Não é assim, né? Vocês recebem bem o colega que está vindo, eles são muito bem-vindos e bem recebidos, não é isso? Nossa, eu lá em Colatina, quando era coordenador da enfermaria de clínica médica... não é... Sim, lá do São Bernardo. Eu pedi a direção, vamos ver se a gente consegue trazer para cá um reumato, um pneumo, um gastro para integrar a equipe. Aí falou, vamos receber lá em casa, o diretor falava, vamos receber lá em casa, mostrar que a gente é acolhedor, tudo. E assim muita gente foi, e deu muito certo. E aí, para a gente deixar a mensagem final, né? Não faltam médicos, do número de médicos por habitante, mas os especialistas e mais médicos são bem-vindos, né? São muito bem-vindos. Fala aí pro médico que está querendo ir para Cachoeiro, para Colatina ou para a região, faz o convite para o médico vir trabalhar no interior com vocês. Então, tem muitas subespecialidades carentes, né? Você corta. Existem muitas subespecialidades em carência lá. Existem muitas cidadezinhas do interior precisando de médicos que adotem a cidade, né? Que estejam preparados. Então, pensam direitinho. Vale a pena. Vale a pena, óbvio. Eu concordo. Vale muito a pena ir para o interior.
O interior é um local que a gente consegue sim exercer uma medicina de qualidade. A gente tem a facilidade hoje do acesso à informação no celular, né? Tá aí na nossa palma da mão. Então, vá sim para o interior, venham, na verdade, porque eu também faço parte do interior. Lá a gente consegue ter exames de qualidade, a gente tem centros de referência de imagem, centros de referência cardiológico, centros universitários, tudo ali muito próximo. E é possível sim fazer uma medicina de qualidade. É um local que a gente não tem tanto estresse do dia a dia de uma grande cidade, mas a gente também não é só aquele bucólico que vai dormir 7 horas da noite. Dá para fazer um pouquinho de cada coisa, e aí o principal que é atender o paciente com qualidade. Ninguém vai deixar de oferecer um atendimento com qualidade porque está no interior. Sim, tanto que a gente é prova, consegue, né, fazer uma medicina de qualidade, sim, e os pacientes têm tido boas respostas. E agora, invertendo, o que você, Carol, fala para os médicos? Adorei a pessoa. Não, na verdade, é exatamente isso. O CRM Espírito Santo, a gente trabalha com a parte da comunicação. A gente quer valorizar o médico que trabalha no interior. A gente quer valorizar que os gestores saibam que podem contar com os médicos que estão lá, contratar os médicos da região, porque são as pessoas que mais conhecem a realidade da região. A gente falou das doenças mais frequentes, conhece as famílias que estão lá, conhece a real necessidade do que a população daquela região precisa. Então, trabalhar com gestores, o CRM está com esse trabalho de valorização do médico do interior. A gente reforça, não faltam médicos, contratem os médicos da região, mas também quem quer qualidade de vida, trabalhar, lembrar que a Grande Vitória tem muito médico por habitante, então está aí uma excelente oportunidade. Quem está começando agora, vai para o interior. Quem está formando, vai fazer residência, presta prova no interior. Então, existe essa possibilidade. Abram a mente de vocês. A gente não tinha combinado essa pergunta. Você queria me pegar aí meio de saia curta aqui, mas é isso. Não, mas você levantou a bola, eu dei a cortada. Aí. O CRM está nessa campanha. Vamos valorizar o médico do interior. Queria muito agradecer a participação de vocês. Obrigada, doutora Elane. Obrigada pelo trabalho lá na delegacia, lá na seccional de Cachoeiro. Doutor Heitor é parceiro, a gente tira dúvida o tempo todo, né? Doutor Heitor me ocupa mais, tá? Eu tô para falar que ele me manda, mas Carol, vem aqui, me ajuda, tá acontecendo, como é que eu vou resolver? A gente sabe do trabalho que os delegados do interior têm, para representar a sede lá. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho de vocês. E você que assistiu esse episódio, né, assista a primeira parte se você não assistiu. E muito obrigada pela audiência. Se você assistiu pelo YouTube, lembre de deixar curtir o seu like, comente aqui. Se você gostou, compartilhe. Lembre-se que a gente também tem um canal no Spotify que você pode ouvir na hora que você estiver se deslocando no trabalho, deslocando para o plantão. Tô indo para o plantão em outra cidade. Pode ouvir as outras listas, né, as outras entrevistas. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada.